Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Diego Medeiros, coordenador de Dignidade Negra. E hoje estamos aqui para a nossa última palestra da semana de letramento, da primeira semana de letramento racial Dignidade Negra, que aconteceu nesse ano de 2024. Proposta de discutir temas importantes da temática racial e sendo debatidos aqui entre pessoas, membros e pessoas próximas ao nosso coletivo Dignidade Negra. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer quem já vem assistindo, quem está participando com a gente. Agradecer todos os palestrantes, os nossos mediadores também, mediadoras, por ter dedicado esse tempo, que é um tempo voluntário, né? É um trabalho voluntário. E que eu acredito que se a gente se dispõe a isso é porque a gente acredita na importância daquilo que a gente está fazendo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Agora, vamos para a nossa palestra de hoje, que é a análise do protocolo para julgamento com perspectiva racial do Conselho Nacional de Justiça. Nosso convidado é o Dr. Vinícius Nascimento, ele que é advogado. Vou ler aqui a ficha dele. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Público, graduando em Gestão Pública pela PUC Paraná e mestrando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E é um pesquisador vinculado ao Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR. Então, com muita alegria, satisfação, que eu convido para falar com a gente o meu amigo e meu colega aqui também, Vinícius Nascimento, doutor Vinícius Nascimento. Fica à vontade, Vinícius, qualquer coisa estou aqui, tá bom? Perfeito, Diego, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar com o pessoal do Dignidade, com você também, que é um pesquisador do tema racial que tanto nos inspira. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar sobre um tema que é muito interessante, é um tema muito recente, que foi aprovado há uma semana atrás, que é o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão nacional responsável por regulamentar toda a atuação do Poder Judiciário, certo, Diego? Como você sabe, eu sou advogado e atuo diretamente no sistema de justiça e, através do CNJ, diversos temas são trabalhados e diversos assuntos são regulamentados para que os juízes brasileiros, juízes e juízas, tenham uma orientação da forma de atuar no Poder Judiciário, no momento do julgamento de todos os processos que envolvem alguns temas específicos. Nessa oportunidade, o Conselho Nacional de Justiça ele reafirmou um compromisso com a promoção e com a equidade dos direitos fundamentais, especificamente em relação à igualdade e perspectiva racial. Esse protocolo ele é um documento, ele foi elaborado com o objetivo de orientar a magistratura brasileira, pensando a forma com que as decisões judiciais são proferidas. Nós sabemos os desafios que a questão racial apresenta no Poder Judiciário, e esse documento ele reconhece as particularidades de um grupo histórico que é muito discriminado, que é a população negra. Esse protocolo, inicialmente, é muito importante explicar a origem dele e por que ele é importante. Ele é uma iniciativa que está alinhada com as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já reconheceu a importância da questão racial para os julgamentos dos processos, especialmente na realidade brasileira, em que o Brasil é um dos últimos países a pôr fim à escravidão. Essa construção desse documento, ela buscou enfrentar e mitigar o racismo estrutural, institucional e as formas de discriminação que são oriundas desses fenômenos terríveis, sempre promovendo a aplicação da lei de uma forma justa e inclusiva com a perspectiva racial. Para a construção desse documento, houve a junção de diversas experiências de pessoas envolvidas no movimento negro e também de diversas entidades, acadêmicos e outros interessados que trabalharam nessa intersecção entre raça e justiça, que são
temas muito presentes na realidade brasileira. O CNJ ele teve a oportunidade de convidar para essa contribuição, como eu disse, diversos pesquisadores que realizaram a apresentação de propostas para o protocolo em diversas áreas do direito. Então, teve, de um modo breve e simplificado, direito de família, que foi uma abordagem racial em questões envolvendo família, adoção, guarda e pensão alimentícia. São temas mais direcionados com a vivência negra. Teve também o eixo de direito civil, em que buscava tratar iniciativas que buscavam diminuir a desigualdade racial em litígios, em processos cíveis, especialmente contratos, propriedades e direito de vizinhança. Também teve um eixo que tratou exatamente de infância e juventude, estabelecendo estratégias para assegurar a proteção integral das crianças e dos adolescentes negros que estejam relacionados com o sistema de justiça, tanto para adoção quanto para análise dos atos infracionais. Também teve um eixo que é um dos mais importantes, que é o de direito criminal, que tem como principal objetivo combater o racismo institucional do sistema de justiça, a forma de investigação também dos processos até o momento do julgamento, a questão da execução criminal, foram propostas para promover uma execução penal justa e sem discriminação, tendo como principal objetivo a reintegração social das pessoas negras que tenham sido condenadas. Também houve um eixo que tratou sobre direito eleitoral, que buscou soluções para assegurar a igualdade racial e toda a relação com o processo eleitoral, especialmente a questão de cotas e participação de pessoas negras na política. Teve também um eixo que tratou sobre direito previdenciário, estabelecendo diversas estratégias para assegurar a análise de uma forma especial para a concessão de benefícios previdenciários, especialmente envolvido a pessoas negras, em que há sempre aquela questão do trabalho, da contribuição social e também da seguridade social. E, por fim, o oitavo eixo, ele tratou diretamente do direito do trabalho, que foi que teve como objetivo enfrentar o racismo no ambiente de trabalho, especialmente na relação entre patrão e funcionários, também a questão da remuneração e a prevenção do assédio e discriminação no âmbito das relações do trabalho. Houve também estudos sobre trabalho escravo e toda essa interseccionalidade com o direito do trabalho na iniciativa privada e pública também. É muito importante a gente entender o protocolo como um instrumento que forneça orientações para os juízes e juízas do Brasil em todos os poderes do Poder Judiciário. Então, há orientações para os juízes estaduais, para os juízes de segundo grau, desembargadores, para os juízes federais, para os desembargadores federais, juízes do trabalho, desembargadores do trabalho, juízes militares e também juízes do Tribunal Superior Eleitoral e também do STF. Todos os processos que têm uma interseccionalidade com a questão racial devem ser analisadas com base nesse protocolo do Conselho Nacional de Justiça, que tem toda essa perspectiva racial para o julgamento. Quando a gente fala do Poder Judiciário, a gente trabalha com uma função que é a principal desse poder, que é justamente a atividade jurisdicional. Todos nós temos a possibilidade de acionar o Poder Judiciário quando há uma lesão ou ameaça de lesão a um direito nosso. E a atividade jurisdicional ela é muito complexa e envolve inúmeras etapas. Então, há a questão da aproximação das partes, a identificação dos fatos para o caso, a elaboração das legislações que tratam sobre os princípios, sobre propriamente a aplicação de direito e a forma pela qual os juízes devem atuar no processo. É muito importante reconhecer o papel dos juízes, magistrados e magistrados para análise e aplicação do protocolo com perspectiva racial, porque são eles que irão aplicar esse documento no dia a dia dos tribunais. Muitas vezes os magistrados, eles, infelizmente, por desconhecer a legislação especificamente racial, acabam por perpetuar desigualdades
especialmente na nossa sociedade, que é extremamente marcado pelo racismo estrutural. Esse protocolo ele não foi oriundo de uma simples proposição do Conselho Nacional de Justiça, mas sim de uma análise quantitativa dos desafios que o Poder Judiciário enfrenta quando tem um julgamento com base na perspectiva racial. Houve uma necessidade de uma interpretação do direito para essa realidade e buscou identificar e desmantelar essas desigualdades estruturais que afetam a população negra. É muito importante, como eu disse, a análise de todo o andamento do processo, seja em qual for a seara do direito, para que o magistrado tenha essa possibilidade de aplicar o protocolo de uma maneira efetiva. A primeira etapa da aplicação do protocolo de julgamento com a perspectiva racial é justamente a aproximação das partes, que é um desafio muito profundo para os magistrados, porque é a partir dessa oportunidade que o sistema de justiça vai demonstrar que entende e respeita a complexidade de cada processo, de cada ação que é levada ao Poder Judiciário. Para as pessoas negras, essa complexidade de aproximação das partes, ela é frequentemente marcada por experiências de exclusão, preconceito e discriminação que podem não ser igualmente e imediatamente visíveis para os juízes, mas afetam profundamente a interação que pessoas negras têm com o sistema de justiça. Quando falamos das mulheres negras, temos que considerar que esse recorte da população traz consigo uma efetiva história, um histórico de opressão e resistência que moldou a vida dessas mulheres de maneira complexa. E quando uma mulher negra entra em contato com o sistema de justiça, Diego, é crucial reconhecer as camadas que essa desigualdade vai ser analisada, que vai desde a questão do gênero propriamente dito até a efetiva análise da raça. Então, muitas vezes, não só a mulher negra vai acionar o poder judiciário, mas ela vai trazer consigo todos esses recortes de classe social, gênero e raça. Então, é muito importante considerar esta mulher negra e fazer algumas perguntas que constam no protocolo. Por exemplo, esta mulher negra enfrenta desafios específicos por ser negra e mulher? Essa correlação vai afetar de alguma forma o processo que está sendo analisado pelo magistrado? Elas conseguem acessar recursos necessários de apoio jurídico e social? De que forma o juiz pode auxiliar neste ponto? Existe um histórico de violência ou discriminação por questão do gênero? A segurança dessa mulher ela é garantida? Está sendo devidamente considerada? Então, são essas análises que o magistrado deve realizar quando se trata de mulheres negras. Com relação a pessoas idosas negras, tem-se que a experiência de envelhecer de uma pessoa negra na sociedade apresenta ainda mais desafios, né, Diego? A pessoa vivenciou durante toda a sua vida diversas dificuldades típicas da sociedade e chega numa idade que também vai enfrentar alguns desafios, não só apenas sociais, mas também de saúde. Então, de que modo essa pessoa vai ser recepcionada pelo sistema de saúde, de que forma ela está sendo acompanhada pela Previdência Social, de que modo o magistrado vai compreender toda essa questão da idade, que também é um fator de risco para análise do seu processo. É muito importante que as pessoas negras tenham, as pessoas idosas negras tenham um tratamento na justiça, não só apenas da prioridade de julgamento pela questão da idade, mas também em relação aos seus desafios que enfrenta ao longo de tantos anos na nossa sociedade. Então, pessoas idosas hoje passaram por muitas dificuldades, um racismo muito profundo dos últimos 60, 70 anos. A nossa sociedade vem melhorando a passos pequenos, mas em relação a
30, 40 anos atrás, o acesso ao Poder Judiciário era ainda mais desafiador. O terceiro público que tem uma análise específica no protocolo de perspectiva racial são as pessoas negras privadas de liberdade. Quando a gente relembra essa questão das prisões, temos que a população carcerária negra ela enfrenta uma realidade especialmente dura, né? Muitas vezes marcadas por uma condição de desumanidade nas prisões. Diversos dados do próprio CNJ estabelecem que hoje a população presa ela é composta majoritariamente por pessoas negras, de tom de pele parda, mas também mais de 54% da população carcerária é compreendida por pessoas desse público negro. Então, o Poder Judiciário ele tem que estar atento, tem que estar preparado para, no momento da execução das penas, ter essas considerações em relação às pessoas negras que estão cumprindo as penas que foram imputadas. Um outro ponto, um outro público que tem uma atenção no protocolo para julgamento de perspectiva racial são as vítimas negras. Ser vítima de um crime ou um ato infracional já é uma experiência traumática, todos nós sabemos, imaginamos, na verdade, mas para pessoas negras, geralmente o sistema de justiça ele pode muitas vezes agravar esse trauma da pessoa que foi vítima. É comum que, quando a gente pensa na questão das vítimas de violência, que elas sejam tratadas até como responsáveis por essa própria violência. Então, frequentemente, essas pessoas precisam passar por diversos questionamentos, por diversas situações que ainda agravam ainda mais a sua vulnerabilidade perante o sistema de justiça. E quando se trata de pessoas negras, elas tendem a enfrentar uma desconfiança da polícia, uma desconfiança do Poder Judiciário. Então, cabe ao sistema de justiça, aos magistrados, considerar todo esse cenário quando se trata de vítimas negras. Então, respeitar diretamente o depoimento e também todas essas declarações que as pessoas negras fazem perante o sistema de justiça. Também tem que ter um acolhimento, né, Diego? É muito importante que no momento da escuta seja uma escuta atenciosa, que as pessoas que foram vítimas dessas violências tenham respeito à sua garantia, tenham respeito à própria dignidade enquanto vítima e não ter essa revitimização, esse sofrimento que muitas vezes acaba por sofrer diante do próprio Estado, do próprio Poder Judiciário. Se você tiver alguma consideração, Diego, fique à vontade para me interromper. Não seria interromper, na verdade, né? Para complementar algum ponto. Tudo bem? Não, só liguei minha câmera aqui para ficar mais bonitinho. Ótimo. Perfeito, então. Um outro público que enfrenta desafios e precisa de atenção no momento do julgamento com perspectiva racial são as crianças e adolescentes negras. Há diversos estudos que comparam a vivência de crianças e adolescentes negras e brancas, e mesmo no mesmo cenário, por exemplo, no acolhimento, elas vão enfrentar desigualdades e sofrimento diferente. Então, vai ter uma camada ainda maior para essas crianças e adolescentes negros. Geralmente, essas crianças e adolescentes negras crescem em um contexto que pode ser marcado por desigualdades raciais e muita falta de oportunidades. E quando essas crianças e adolescentes entram em contato com o sistema de justiça, é importante que sejam tratadas com especial cuidado e compreensão. Temos o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que é muito significativo. Também temos a nossa Convenção sobre Direitos da Criança da ONU, que foi um dos documentos internacionais mais assinados do mundo, é o principal documento que foi... Somente um país não assinou, que foi os Estados Unidos, mas todos os outros integrantes das Nações Unidas ratificaram esse documento. O nosso Estatuto da Criança e a Convenção da ONU exigem
a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes, assegurando que todas essas necessidades, todas essas demandas sejam protegidas contra qualquer forma de abuso, discriminação ou violência, quando se trata de enfrentamento ao racismo e das violações que são relacionadas a esse tema. É importante uma prioridade, garantindo um julgamento e um tratamento justo, alinhado ao princípio que é o fundamental no nosso sistema de justiça, que é a proteção integral dos direitos humanos. Além dessa temática de todos os processos que envolvam crianças e adolescentes, no modo geral, há também adolescentes negras em conflito com a lei. Então, quando estão numa posição ainda mais vulnerável, na qual a discriminação racial pode influenciar o tratamento que recebem da autoridade policial, do sistema de justiça, e esse protocolo ele visa justamente assegurar que os jovens tenham acesso aos seus direitos fundamentais, como saúde, educação, documentação, e permitir uma reintegração à sociedade de uma maneira justa e digna, em que pese eles tenham praticados atos infracionais e estejam em conflito com a lei, devem ser garantidos pelos magistrados, que são especificamente das varas de execução e varas de criança e adolescente, um tratamento não especial, mas sim um tratamento digno, que garanta a reintegração e o acesso a todos os direitos que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige. Há também uma análise no protocolo de julgamento com perspectiva racial nas hipóteses de violência de gênero, então na concessão de medidas protetivas. É um dos temas que hoje o Poder Judiciário tem atuado de uma forma bastante relevante para garantir a integridade das mulheres que são vítimas de violência doméstica. São 5 violências que afligem as mulheres, né? Violência física, psíquica, econômica, moral e social. Então, o Poder Judiciário ele deve, ao analisar esses pedidos de concessão de medidas de urgência, analisar especialmente a questão das mulheres negras, geralmente vivenciam um contexto familiar, comunitário e social ainda mais desfavoráveis, então, de privação econômica, além da violência racial, uma vulnerabilidade social e também a falta de oportunidades. O magistrado, ao fazer essa análise da concessão de medidas de urgência, ele deve se atentar para todo esse background, toda essa correlação que exige no momento da concessão das medidas de urgência, que são o primeiro contato que o magistrado tem com o processo envolvendo violência de gênero. Quando falamos no andamento do processo, tem essa fase inicial, que é a pedida de concessão de urgência, há toda a instrução processual, que é o momento em que o Poder Judiciário analisa as defesas, a produção de prova, até o julgamento. No ponto da instrução processual, que é outro ponto analisado no protocolo de julgamento com perspectiva racial, temos que a premissa de que nos casos que envolvam as desigualdades estruturais, essa instrução processual deve compreender e avaliar os fatos e as relações que a dinâmica racial induzem ao processo. Então, é preciso que o julgador, no momento da avaliação ali da instrução processual, reconheça quais elementos podem afetar a imparcialidade e a justiça na análise do processo, além de atuar para que todo esse contexto social da vítima não acabe por influenciar e tornar imparcial a instrução. É preciso que se busque um entendimento adequado de todas essas circunstâncias que são enfrentadas pelo indivíduo que pertencem a esse grupo racialmente subordinado. É preciso compreender todas essas experiências que são únicas, que são decorrentes de todo esse processo de desumanização de pessoas negras. Então, no momento da instrução, o juiz deve se perguntar se essa instrução ela está ou não reproduzindo violências institucionais de modo racial, especialmente na coleta de depoimentos, no momento
da produção de prova, o magistrado deve ter muita cautela à forma com que as partes se dirigem às pessoas negras. Então, se não está havendo uma revitimização, se propriamente a condição da pessoa negra está sendo utilizada como um pretexto para justificar algo no processo. E também, o principal, né, Diego, é avaliar se o ambiente, quando você vai ao Poder Judiciário, já é um ambiente bastante desafiador, mas o magistrado pode, na forma de sua atuação, propiciar um ambiente que seja, de algum modo, acolhedor para a produção de prova quando se trata de pessoas negras. Há também a necessidade de evitar estereótipos de raça no momento da instrução processual, especialmente considerações sobre cor de pele, para definir se o indivíduo era suspeito ou não, especialmente numa relação com a autoridade policial, que atualmente o Supremo Tribunal Federal até proibiu que sejam realizadas abordagens de pessoas por a consideração da sua raça, dos seus fenótipos e toda a sua vestimenta. Então, o magistrado também, no momento da instrução processual, deve avaliar de que modo as partes estão utilizando algum ponto que envolva a temática racial. Também, nesse momento, ele deve avaliar se as perguntas estão desqualificando a palavra da vítima, a palavra do depoente, de alguma forma. Por exemplo, questionando se foi uma situação de mal-entendido. Geralmente, quando se trata de racismo, sempre a abordagem é de que houve um mal-entendido, que não foi aquilo que a pessoa quis dizer. Então, o magistrado deve avaliar esse ponto também. A questão da revitimização, como eu disse, e também se a pessoa negra está sofrendo algum tipo de interrupção ou pressão para que chegue a algum raciocínio desejado por alguma das partes. Então, o magistrado deve avaliar sempre de que modo está sendo utilizada a instrução processual para a produção da prova. Se está sendo de uma forma agressiva pelos advogados, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, se os questionamentos estão utilizando-se de memórias ou de argumentos que não têm relação com o processo, algum tipo de tradição, valor ou algum outro ponto que não tenha relação com o objeto, o magistrado tem que tomar toda atenção nesse momento da instrução, que é um dos momentos mais importantes para o processo, porque é a partir dali que o julgamento ele se desenvolve, né? O julgamento ele analisa todas as provas são produzidas para o juiz e para o processo. Então, especialmente para o processo, quando a instrução tem algum erro ou algum vício, é um desafio para que no momento do julgamento seja superado essa temática da instrução. Um outro ponto muito importante do protocolo para o julgamento com perspectiva racial é a prova pericial. Então, a coleta pericial ela deve ser produzida com atenção a essas desigualdades estruturais que têm um papel muito profundo no processo. É importante que os peritos, que os assistentes sociais, que os policiais, muito importante a menção aos policiais, né? E outros profissionais que estejam envolvidos, eles sejam capacitados para analisar e neutralizar vieses e preconceitos que envolvam a temática racial. É importante também que o magistrado, quando tenha a análise na produção da prova pericial, que ele identifique condutas que foram adotadas no ato e que não sejam pautadas por algum comportamento discriminatório, além de indicar os quesitos que são importantes para a produção dessa prova pericial. É importante reconhecer que a análise dos laudos, a produção desses laudos, eles são baseados em elementos científicos, então não podem ter subjetividades ou alguma espécie de preconceito que seja baseada fundamentadamente por alguma questão racial. Como nós sabemos, como eu disse, os laudos eles têm caráter geralmente técnico, científico ou social, quando não são cuidadosamente examinados e contextualizados, é muito importante essa temática da contextualização, eles podem se utilizar de
estereótipos raciais. Então, esses documentos não podem ter nenhuma, não podem dar nenhuma atribuição ou alguma importância excessiva a pontos que possam aprofundar as desigualdades raciais e estruturais, de modo que eles devem, no momento da produção desses laudos, analisar questões objetivas, técnicas e científicas, sem envolver preconceitos. Claro que especialmente nos laudos sociais, deve avaliar todo esse cenário das desigualdades sociais, mas não devem utilizar isso como fundamento para algum comportamento ou alguma ação da vítima. Um outro ponto que é muito importante do protocolo é a valorização das provas e a identificação específica dos fatos. O primeiro passo na análise das provas, na fase de instrução, é questionar se alguma prova ainda poderia ter sido produzida ou não naquele momento da instrução processual. É muito importante avaliar as condições de vulnerabilidade da pessoa envolvida e se isso causou algum prejuízo ou alguma impossibilidade da produção de alguma prova. Esses questionamentos podem ser feitos também em circunstâncias em que as vítimas, as testemunhas, elas enfrentam algum impedimento para depor ou alguma impossibilidade de falar para o juiz. São pessoas que podem se encontrar em áreas de risco ou são vítimas de perseguição, de ameaças e não tiveram oportunidade de dar um depoimento, de apresentar alguma prova, e um julgamento ele deve estar atento às vulnerabilidades raciais e de que forma esses questionamentos podem estar sendo utilizados como um fundamento para prejudicar a valorização das provas que foram trazidos ao processo. As práticas racistas, como nós sabemos, são elementos traumáticos que afetam diretamente as vítimas e podem afetar diversos campos da realidade daquela pessoa que foi submetida ao racismo. Então, pode afetar baixa autoestima, complexo de inferioridade, depressão, ansiedade, e todos esses sintomas, esses resultados de uma eventual prática racista, ele deve ser valorizada e considerada quando a prova ela é produzida. Um aspecto que também precisa ser levado em conta, especialmente no que diz respeito às denúncias de práticas racistas, é que muitas vezes essas denúncias, Diego, elas ocorrem após o indivíduo ter vivenciado diversos episódios de discriminação, de preconceito e racismo. A pessoa já está sofrendo tanto que ela começa até algumas vezes a achar que aquelas práticas foram naturalizadas no seu dia a dia, né? A vítima acaba por ter uma consciência de que aquela violência sofrida é comum no seu dia a dia, então não precisa denunciar. Então é necessário que essas circunstâncias, desses depoimentos, desses indivíduos sejam valorizados, respeitados, e que a pessoa tenha essa possibilidade de formalizar o seu depoimento em um ambiente que seja respeitoso à sua dignidade. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, Diego. Vamos lá. Vinícius. Esse protocolo, então, é uma conquista recente, né? Foi do dia 20... 22 dia 20? Foi lançado dia 22 agora. O que eu achei interessante, que eu abri esse documento para dar uma olhada, não tive como ler todo ele, que eu abri hoje, mas eu achei interessante que ele traz toda uma conceituação, primeiro uma fundamentação, né? Ele coloca ali, Sim. Ele apresenta ali quais são o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, princípio da vedação à discriminação. Então, assim, nessa parte, o que eu percebi? Esse protocolo, pelo menos na minha visão, veja se você concorda, ele vem para assegurar o básico, que são esses direitos de toda pessoa humana, e que são, normalmente, desrespeitados quando se trata de pessoas negras. Desde a abordagem policial e toda a condução de processo, né,
tanto quando o negro é a vítima, quando o negro é o réu. É uma desumanização, né, do réu negro e também da vítima negra, né? A diminuição da dor da vítima negra e como diz, um peso maior para aquele que é o condenado negro, que é a vítima, que é o acusado negro, às vezes até antes de correr o processo, ele já começa a ser tratado como condenado, né? E o ponto, Vinícius, daí ele traz também uma conceituação bem ampla, né, do que é raça, o que é preto, o que é pardo, o que é discriminação, o que é racismo estrutural, institucional, recreativo, cultural. Então, para mim, também achei muito importante, tardio, né, esse protocolo, 2024, mas muito importante, uma hora que precisava acontecer. Para mim, sou um pouco como, mais do que o judiciário está reconhecendo a existência do racismo, porque é um tema que, por incrível que pareça, ele vem à tona toda hora. Se existe racismo ou não existe racismo. E aqui nós estamos falando de um grupo de trabalho muito sério aqui da CNJ. Tem toda a equipe aqui. Depois, se você quiser falar um pouco como que se forma esse grupo de trabalho, quem participa, quem são essas pessoas. Que eu vi que aqui tem gente da CNJ, mas também tem gente que é professor da PUC, da UERJ, enfim. Depois, se você quiser falar, se você tiver essa informação, quiser falar um pouco como que é esse trabalho, porque esse protocolo foi fruto desse grupo de trabalho, pelo que eu entendi, que tem ali no começo. E aí, como que é não detalhadamente, mas como mais ou menos funciona? Eu fui pesquisar, você deu esse tema, eu fui ver se eu achava alguma coisa na internet. Eu não achei nada ainda, porque ele é bem recente, né? Então, se você pesquisar no YouTube esse tema, o único vídeo que vai aparecer é esse aqui. Quem sabe aí a gente bomba. Mas é muito recente, muito obrigado por já trazer aqui pra gente. Quando o protocolo estava saindo, você já estava colocando ele, né? Você nem tinha lido ainda, né? Quando você sugeriu. Você ia ainda estudar, né? Sim, é um protocolo muito recente. Você disse, é um documento pioneiro do Poder Judiciário, assim, do Conselho Nacional de Justiça, e ele traz, em 190 páginas, todas essas conceituações que são extremamente relevantes para análise de toda a temática racial. Então, é quase um estudo mesmo que foi realizado por diversos pesquisadores, juízes, desembargadores, cientistas políticos, advogados, Ministério Público, a OAB. Então, é um documento muito completo, é um documento muito excelente para quem quer ter um aprendizado sobre a temática racial. Eu recomendo que todos que tenham a oportunidade de ler façam a leitura do documento. De fato, quando eu sugeri o tema, ele ainda não havia nem sequer sido disponibilizado à população. Ele foi disponibilizado há uns 4, 5 dias. Então, é um tema muito relevante, é um tema novo, pioneiro, e que, de fato, demorou para ser analisado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma dívida que o Conselho tinha com a população, e foi a partir disso que eles criaram esse grupo de trabalho, que ele é formado por diversos pesquisadores, pessoas que estudam profundamente a temática negra, pessoas como representantes da sociedade civil, advogados, Ministério Público, propriamente os juízes que compõem o CNJ. Então, a escolha ela não é feita à toa, são pessoas que têm um currículo, um gabarito, para que possam tratar esse tema de uma forma muito aprofundada, como há os conceitos ali e toda a explicação do modo com que os juízes devem apreciar. Nessa nossa abordagem de hoje, eu fiz uma análise mais direcionada para a atuação dos juízes. Então, tem toda uma relação ali dos princípios, dos conceitos, de todos os documentos e tratados que o Brasil assinou em relação à temática racial. Mas o mais importante para a gente avaliar é a forma pela qual os juízes vão aplicar esse protocolo. Hoje, somente 14% dos juízes são pessoas negras, então, dessas 14%, 6% são pessoas pretas, retintas. Então, o protocolo ele foi feito, claro, para toda a sociedade, mas especialmente para esses juízes que são majoritariamente brancos, que podem e vão, provavelmente, ter uma maior dificuldade de
aplicá-lo no seu dia a dia. Então, essa atuação do CNJ visa justamente esses juízes, claro, todos os juízes de modo geral, mas a maioria do Poder Judiciário hoje que é composta por pessoas brancas. É isso que eu queria te perguntar, Vinícius. A existência desse protocolo vai trazer mudanças de fato em que nível? Porque, e outra, quem vai fiscalizar? Ou é apenas ali um direito de recorrer caso não seja aplicado? O que acontece? A pessoa negra que é exposta aí a um atendimento que foge deste protocolo. Tem alguém que está avaliando se os juízes estão seguindo o protocolo? Ou essa pessoa vai ter que recorrer e provar que o juiz não seguiu os protocolos? Perfeito, é uma ótima pergunta. Até como o nosso colega Valdemar já apresentou, existe um outro protocolo muito recente também, que foi sobre o gênero, o julgamento com perspectiva de gênero, e todos esses protocolos, eles têm o CNJ ele vincula os juízes de um modo de orientação, então são todas orientações para que os juízes apliquem seus processos. Como nós sabemos, a Constituição Federal ela dá uma ampla liberdade para os juízes brasileiros julgarem da forma que entenderem melhor, de acordo com a sua convicção, mas se um juiz ele viola alguma garantia, algum direito de uma pessoa, não só apenas negra, como também pessoas brancas, é possível acionar o CNJ, fazer uma representação no CNJ para que ele analise a conduta desse magistrado. É muito difícil fazer uma análise quantitativa da forma pela qual o protocolo ele vai ser aplicado, mas como eu disse, são sempre orientações aos magistrados para que eles se comportem de determinada forma, sempre orientada pelo seu órgão regulamentador, órgão fiscalizador. Então o CNJ ele fiscaliza a conduta dos magistrados brasileiros e é importante que, claro, os juízes tenham essa aplicação em seu dia a dia, mas realmente é um desafio garantir que todos os magistrados apliquem ele de um modo efetivo, seja até mesmo pelo racismo estrutural que como os juízes compõem a sociedade, pode haver essa presença no Poder Judiciário também. Então, há alguns ramos da justiça que tendem a aplicar mais o protocolo, como, por exemplo, a questão das famílias, juízes de família, juízes de criança e adolescente, juízes da execução da pena. Mas, é claro, o ideal seria que todos os juízes tivessem acesso e conhecimento para a aplicação desse protocolo. Durante essa semana, tivemos uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, que teve uma fala muito deselegante até, falando que o sistema de cotas raciais na Universidade Federal da Bahia acabou por diminuir a qualidade dos alunos. Então, até mesmo quem está julgando esses processos envolvendo pessoas negras era um julgamento relacionado a cotas raciais, e tivemos fala de uma desembargadora que acabou até por ter notas do Tribunal de Justiça, da OAB e de todas as instituições que se relacionam com a temática negra. O ideal é que no futuro todos os juízes tenham acesso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele determinou que os tribunais de justiça, todos eles, tenham acesso ao protocolo e enviem para cada um dos seus juízes, para as assessorias, e que criem também um observatório das políticas negras para que tenha uma avaliação mesmo por cada um dos tribunais, mas especialmente pelo CNJ. Hoje, se alguém tiver uma violação de um direito por algum juiz e acredite que seja fundamento da sua raça, pode acionar o Conselho Nacional de Justiça para que ele abra uma investigação sobre a conduta desse juiz. Como eu disse, o CNJ ele tem um poder de regulamentar, como ele regulamentou o protocolo, e também de fiscalização da conduta e atuação dos magistrados. É somente nesse sentido que poderia ter uma provocação do Poder Judiciário por meio do CNJ. Bom, Vinícius, só um pouquinho. Tem os negros batucando aqui na praça da universidade, e aí não vou conseguir mais continuar a conversa, tá muito alto o barulho, eu tô na universidade, mas também tá do tempo que a gente tinha previsto, só que esse tema vai exigir muitas outras conversas,
E vamos tentar preparar algo para o ano que vem, que vai ter tido tempo para ler, para ver mais a fundo. O Valdemar que está aí assistindo pode também dar uma aprofundada nisso. Nas suas férias você vai usar para isso, tá, Valdemar? E aí a gente pode marcar uma conversa no ano que vem, que aí o Valdemar possa participar também, porque dá para aprofundar melhor. Os dois são da área do direito, entendem melhor isso daí. Eu me arrisco um pouquinho, mas eu sou criança. Então, queria agradecer você, Vinícius, tá? Muito obrigado por estar junto com a gente ali no Dignidade Negra já há um tempo. À medida que a gente pode, né? Porque a gente tem várias atividades, sempre que a gente consegue, a gente tá junto. Reafirmar aqui o compromisso do Dignidade Negra em não ser apenas em novembro as nossas atividades. Para o ano que vem nós vamos já começar a pensar uma agenda para o ano todo, porque a nossa temática é muito importante. É muito importante ter o Dia da Consciência Negra, mas nós precisamos ter consciência negra todos os dias do ano. Então, se quiser fazer algum fechamento, Vinícius, para a gente aqui, fica à vontade. Perfeito, Diego, cara, agradecer a oportunidade novamente. É sempre uma honra falar com você, que é um pesquisador, uma referência para todos nós da temática racial, premiado pela Secretaria de Justiça, então, de Direitos Humanos também. Vai se tornar em breve um conselheiro do Conselho de Direitos Humanos. Então, é sempre uma felicidade ter a oportunidade de falar com você e ter um tema tão importante que é o Poder Judiciário, que é a minha área de atuação, meu trabalho, e enfrenta tantos desafios, né? Agradecer a oportunidade e parabenizar novamente você pela iniciativa. E é isso. Muito obrigado, Diego. Um abraço para você. Bom trabalho aí na UFPR. Dignidade Negra que agradece, tá bom? Eu agradeço pessoalmente também. E é isso. Muito obrigado, Vini. Até uma próxima. E eu vou te tirar da tela aqui, tá? Um beijo. Depois a gente conversa melhor no WhatsApp. Que eu vou encerrar aqui a nossa semana. Primeira semana. A nossa primeira semana, então, gente, estamos encerrando hoje a nossa primeira semana de letramento racial, Dignidade Negra. Agradecer novamente todo mundo que contribuiu, colaborou, agradecer todo mundo que participou, assistindo, que está assistindo. Então, agradecer os palestrantes, que são a Patrícia, eu, Diego, o Vinícius, que acabou de falar, e o doutor Valdemar também, que falou na quarta-feira à noite. Agradecer nossos mediadores, Kennedy Pierre, João Macário e a nossa querida Magna também, de Paulo. Agradecer o tempo de vocês, agradecer a disposição de vocês de fazer parte do Dignidade Negra,